conosco adorar e louvar ao Senhor, Rei do Universo. A palavra que Deus colocou no nosso coração, Salmo de número 127. Hoje à tarde, em alguns momentos, enquanto estava em casa, dei uma olhada neste texto. Um texto muito conhecido dos irmãos, das irmãs, aqueles que frequentam a escola dominical, aqueles que amam a Bíblia. Salmo de número 127, depois vamos ler também Salmo 119, verso 105. 127, versos 1 e 2 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ou em algumas versões diz, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Antes de nós vamos ler ainda Salmo 119, verso 105, por favor. É um texto também que as crianças da escola dominical sabem de cor, mas sempre é importante que as nossas palavras não sejam baseadas nas nossas teorias, mas sim na palavra de Deus. Salmo número 119, verso 105, diz-nos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantos podem dizer amém? Amém. Antes de nós iniciarmos efetivamente a pregação, a mensagem que Deus vai estar revelando para nós nessa noite, eu gostaria de pedir gentilmente, carinhosamente, que você vire-se para a pessoa que está do seu lado. Preste atenção, por favor. Depois você vai virar para a pessoa e vai dizer: fique tranquilo, irmão, enquanto você está dormindo, Deus está te abençoando. Diga isso. Essa é uma passagem que eu tenho estado impressionado com ela nos últimos dias. E Deus, nesta noite, por sua infinita e sublime misericórdia, decidiu que nós seríamos o ministro. Eu vim aqui nesta noite, sinceramente, na expectativa de ouvir. Eu sempre gosto muito de pregar, mas eu gosto também muito de ouvir. Mas Deus, que é soberano, né? Nós vimos sobre, hoje pela manhã nós estudamos sobre a soberania de Deus. Ele sabe exatamente tudo, conhece tudo, né? Ele quem decide, Ele quem comanda, Ele quem põe, Ele quem exalta, Ele quem enaltece. A Bíblia diz, lá no 1 Samuel diz que é Ele quem enriquece, Ele quem empobrece, é Ele quem mata, é Ele quem dá vida, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma, aleluia. E a Ele que nessa noite nós tributamos todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, porque sem Ele nós não haveríamos chegado a este lugar. Se não fosse Ele nesta noite, nós não poderíamos estar lendo a sua palavra. Esse texto que lemos exatamente diz-nos: se o Senhor não edificar a casa, é porque, meus queridos irmãos, se Deus através dos anos, se Deus através dos séculos não tivesse guardado a vida de homens e mulheres que haviam se proposto a manter a sua palavra, a guardar a sua palavra, a pregar a sua palavra, nós nessa noite não teríamos palavra nenhuma, não teríamos nenhum escrito revelando a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas nós podemos nessa noite ouvir a palavra de Deus, porque homens e mulheres foram guardados, foram iluminados, foram protegidos pelo Deus Todo-Poderoso, e por isso nós exaltamos e agradecemos ao Senhor, nosso Deus. Se o Senhor não edificar a casa, Jesus Cristo, Ele definiu-se como sendo a pedra de esquina. Nós, como igreja do Deus vivo, como templo de Deus, todos nós não existimos isolados. Nenhum de nós tem razão para adorarmos a Deus sozinhos. A adoração sempre ela é melhor. O culto sempre é mais abençoado quando o irmão que está do meu lado, quando a irmã que está do teu lado, quando a pessoa que está
para exaltar, para engrandecer e para enaltecer a Deus. No Brasil e em diversas partes do mundo é realizado o dia da Bíblia. Mas se nós formos observar a história, muitos homens deram a sua vida e hoje nós tivéssemos. Eu lembro-me aqui de um homem que foi morto. Mas na hora que ele foi morto, exatamente porque qual o trabalho dele? Aquele que antecedeu Martinho Lutero, ele disse, quando eles estavam morrendo, e o que ele fazia? Ele estava traduzindo a Bíblia para o povo. E naquela época diziam que o povo comum não podia ler a Bíblia. Diziam que só os sacerdotes, aqueles que tinham contato teoricamente, só eles que tinham contato com Deus, que poderiam ter leitura da Bíblia. E esse homem estava tentando traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Ele deu a sua vida. Mas a morte, ele disse, olha, hoje vocês matam, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, foi isso, né? Martinho Lutero nasceu. Somos protestantes exatamente porque Martinho Lutero nasceu dentro de um propósito que Deus soberanamente havia decidido. Da mesma forma como você que está me ouvindo aqui nesta noite, neste refeitório, nosso tempo está sendo aumentado porque Deus está nos abençoando. Da mesma forma você também faz parte do propósito de Deus. E o que é que você tem feito para permanecer dentro do propósito de Deus? Eu tenho convicção plena e absoluta de que nenhum de nós é acidente da natureza. Nenhum de nós está o que está porque quer. A Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, Deus soberanamente nos escolheu e nos designou. Não somos mais um nome perdido na história. Não estamos aqui perdidos sem saber para onde vamos e por que é que chegamos aqui. Todos nós estamos aqui porque Deus decidiu abençoar a humanidade. E para isso Ele conta com as nossas vidas. Quantos que Deus esta noite pode contar para abençoar a humanidade? Não estamos aqui por acaso, mas alguns de nós parece que não reconhecemos, que não temos consciência, porque se o Senhor não edificar a casa, realmente em vão trabalham os que edificam. Permitam-me contar um testemunho, acho que eu contei hoje por irmão Sebastião. Os irmãos todos sabem que nós mexemos com internet, sites, e faz mais ou menos um ano que nós estamos aí com um site na internet. Eu estou batalhando demais com aquele site, tribulação. Está tendo bastante visita e coisa e tal, mas essa semana, quarta-feira, estou eu lá dando uma olhada nas estatísticas. Preste atenção aqui, porque isso é algo que Deus me ensinou essa semana, e porque eu sabia que eu ia pregar hoje. Eu fico impressionado com a soberania de Deus. E olha só, estou eu lá verificando as estatísticas do site, e a mesma quantidade de visitas que teve na quarta-feira foi a mesma quantidade de visitas que teve no mês passado, durante um mês inteiro. Imediatamente Deus falou ao meu coração, Senhor, aliás, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. E o milagre não parou por aí. Foi eu conversando com um irmão lá, o irmão falou algumas coisas, e vou eu verificar se é verdade na internet. Um sitezinho que eu fiz em um dia, consegui uma melhor colocação do que um que eu trabalho há um ano. Ou seja, mais destaque. Sou simples, não entendo muito de internet, essas coisas assim, mas Deus me ensinou, eu humildemente relato isso para os irmãos nessa noite aqui, porque aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, preste atenção aqui, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, em um segundo Ele faz. Deus te tira do anonimato em 30 segundos. As bênçãos, os propósitos, aleluia, as metas, as promessas que Deus tem para você, Ele põe em prática em menos de um segundo. Deus é soberano, por isso nós exaltamos. Deus é soberano, na hora certa, aleluia. No momento exato Ele vai te exaltar. As promessas de Deus para a tua vida, elas podem se cumprir em menos tempo do que você imagina, mas você precisa estar no lugar que Ele te colocou. Precisamos estar na posição que Deus nos colocou. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho os que a edificam. Claro,
Não vai adiantar nada nós trabalharmos demais, dormir um pouco, levantar cedo, dormir tarde, se o Senhor não estiver batalhando ao nosso lado. Diz o texto: inútil será. Nós não estamos nessa terra para perder tempo. Eu pelo menos não estou na igreja há 27 anos para perder tempo. Estamos aqui porque precisamos todos os dias receber um toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Estamos aqui porque cremos que Deus amou o mundo de tal maneira e nos escolheu para que nós fizéssemos parte do seu propósito, que é abençoar a humanidade. O salmista Davi, o salmista, o profeta, melhor dizendo, dizia: como as águas cobrem o mar, a terra será cheia da glória do Senhor. O que é que você está fazendo para que a terra seja cheia da glória do Senhor? Olha! O que é que você está fazendo? Deus precisa de mim, Deus precisa de você. A obra de Deus, o propósito de Deus, o reino de Deus depende exatamente de homens e mulheres. Os anjos queriam pregar o Evangelho. Os anjos queriam vir testificar à humanidade do amor de Deus. Os anjos não provaram o desgosto do pecado. Os anjos não passaram por muitas das tristezas que eu e você passamos. Os anjos jamais tiveram que orar para pedir perdão. Eles queriam fazer a obra que Deus colocou nas tuas mãos e nas minhas mãos. O que é que estamos fazendo com os talentos que Deus colocou nas nossas mãos? Eu não tenho aqui nenhum esboço, não tenho aqui nenhuma frase escrita. O que Deus está mandando falar, eu digo: não fui eu quem me escolhi. Inclusive, eu dizia alguns dias atrás, eu jamais imaginaria que um dia eu seria pregador. Mudo até os 4 anos de idade. Apareceram uns irmãos anônimos que até hoje eu não sei o nome deles, oraram por mim. E hoje eu falo. Não fui escolhido. Há 3 anos atrás eu não sabia que existia esse lugar, mas Deus, que conhece soberanamente todas as coisas, que sabe que tem uma meta proposta, que tem, aleluia, uma perspectiva, uma esperança de que nós realmente cumpramos uma missão, cumpramos o nosso ministério. Ele decidiu que hoje, 9 de dezembro de 2007, nós estaríamos juntos aqui. Eu, como trombeta de Deus, você aqui na expectativa de que Deus abriria os céus, abriria os céus e derramaria sobre nós rios das suas bênçãos. Deus decidiu te abençoar, e essa é a grande noite da tua vida. Deus decidiu te abençoar, essa é a grande noite da tua história. Deus decidiu te abençoar e vai te tirar do anonimato se você estiver no lugar que Ele te quer. Você já descobriu o ministério para o qual Deus te chamou? Eu já tentei cantar, meu Deus, que tragédia. Mas pregar, estou aprendendo. Mas eu sei que tem tanta gente que me ouve aqui agora. Tem mais conhecimento que eu. Tem mais habilidade. Poderia estar aqui nesse púlpito agora. Mas Deus é soberano. Talvez você que me ouve, amado irmão, amada irmã, nessa noite, você não compreenda os propósitos e os desígnios de Deus. Meu querido irmão, nós não temos que entender tudo sobre Deus, nós não temos que compreender tudo sobre Deus. O que nós temos que fazer é entrar dentro do seu plano, porque o seu plano é perfeito. Alguns dias atrás eu pregava e dizia que nós não somos o plano B de Deus. Como seres humanos, nós sempre temos um plano ali, uma carta na manga. Planejamos, se não der certo, tem um segundo plano. Você não faz parte do plano B de Deus. Você faz parte do plano principal de Deus. Você foi escolhido exatamente para ser uma bênção, aleluia. Você foi escolhido exatamente para mostrar ao mundo que Deus pode usar um ser humano de carne e osso, aleluia, para transformar, para libertar, para exaltar. Deus escolheu você.
Muitas vezes as dificuldades da nossa vida, as lutas, tudo um monte de plano que Satanás prepara exatamente para nos jogar lá no fundo do poço, nos fazem esquecer das promessas. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas se você tem promessa de Deus, meu querido irmão, durma tranquilo, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia! Quantos nessa noite têm promessa de Deus e podem exaltar a Deus, porque Deus é poderoso, porque Ele é soberano e vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Aleluia! A Bíblia diz, o apóstolo Paulo dizendo: aquele que começou em vós a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Vocês viram a ligação existente entre aquele que começou em vós a boa obra? Obra diz respeito à casa. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele a aperfeiçoará, Ele a concluirá. Quanta gente que porque foi mal compreendida, foi mal interpretada, quase desistiu do ministério, a ponto de entregar a carteira de membro. Não quero mais nada com a igreja, não quero mais nada com Jesus. Espera aí, meu irmão, o que Jesus te fez? A única coisa que Ele fez foi te escolher. A única coisa que Deus fez foi mandar o seu Filho unigênito para que eu e você, que não valíamos nada, tivéssemos direito a estarmos assentados aqui. O que é que Ele fez que você quer abandoná-lo? Se o Senhor não edificar a casa, algumas casas estão em ruínas. Quantas casas espirituais que está cheio de teia de aranha, portas derribadas, não existe mais luz. Nesta noite o Senhor Deus está em nosso meio nesta noite, porque aquelas casas que estão em ruínas, Ele quer reedificar. Aleluia! Ele quer reedificar as casas que foram derribadas. Na antiguidade, quando o exército levava uma nação cativa, a primeira coisa que eles faziam era derrubar as casas, derrubar os muros, para que eles não tivessem chance de se defender. Eu não conheço a vida de ninguém, na verdade não sei bem da minha, nem da minha eu sei, mas Deus que sabe, Deus que conhece. Como diz o pregador, aquele que sabe até o número de identidade, o número do seu celular, o número do seu CPF, Ele te conhece e não quer que você permaneça do mesmo jeito. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Todos nós ansiamos pela bênção de Deus. É a bênção de Deus que faz com que a nossa vida seja mais plena. É a bênção de Deus que faz com que nós nos sintamos mais satisfeitos. É a bênção de Deus que faz com que realmente nós nos sintamos amados e queridos por Deus. Mas muitos de nós não estamos desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Meu querido irmão, este é o ano da nossa vida, esta é a noite da nossa história. Deus não quer que nós entremos em 2008 com os mesmos problemas que nós temos neste ano. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. E isto passa exatamente pela receita lá de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aleluia, e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os problemas que nós temos é a dificuldade de nos quebrantarmos diante de Deus. Outra gente que faz muito tempo que não sabe o que é derramar uma lágrima diante de Deus. Depois de ir pra cá cantar, levantar as mãos, Deus, eu te amo, te adoro, te louvo. Deus quer um
culto simples. Não tinha fundo musical, não tinha microfone, não tinha camarada poliglota pregando, não tinha teologia, não tinha nada, mas Deus se movia com poder e autoridade. O que é que está acontecendo? Deus mudou? Não, fomos nós que perdemos a nossa coroa, e muitos de nós não sabemos onde ela caiu. Quem sabe você perdeu a sua coroa nessa noite, mas Deus nos pôs aqui juntos nessa noite, porque Ele quer restituir a tua coroa que você perdeu. Onde que caiu a tua coroa? Eu não sei e nem me interessa, mas Jesus sabe, e Ele quer nesta noite devolver a você a coroa que você perdeu. Perder a coroa significa perder o motivo da adoração. Perder a coroa significa perder a direção e os propósitos de Deus. Perder a coroa significa enterrar os talentos de Deus e ficar com os braços cruzados, pensando que temos toda a eternidade para Deus nos usar. Oh, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs que me ouvem nesta noite, Deus nos pôs juntos aqui nesta noite, porque Ele quer resgatar, quer restaurar a esperança perdida. Lembre-se, se o Senhor não edificar a casa, em bom trabalho se edificam. Quantos de nós temos batalhado muito este ano? Quantos de nós temos trabalhado bastante? Eu pessoalmente tenho trabalhado muito, eu pessoalmente tenho suado bastante, mas muitos dos propósitos, muitos dos resultados que eu ansiava, eu não consegui. Quantos de nós que ansiávamos na oração aquela de passagem de ano, ser muito mais usados por Deus, ser muito mais ungidos por Deus, ter muito mais comunhão, ter muito mais revelação de Deus, mas muitos de nós continuamos no mesmo nível de 2006. Deus não quer que nós permaneçamos no mesmo nível. Deus não quer que nós deixamos sempre os mesmos. Deus quer edificar a nossa casa. Deus quer edificar a nossa casa. Deus quer edificar a nossa casa. E nós precisamos colocar a nossa casa nas mãos dele. Ele que sabe. Se eu for construir a minha casa, certamente vai ter parede torta, vai ter tudo fora de esquadro, vai correr o risco de cair. Mas se o Senhor edificar a casa, ela vai permanecer em pé. Você sabe por que Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Porque Ele que edifica, Ele quem a mantém. Nessa noite nós podemos aqui celebrar o dia da Bíblia, porque Deus tem mantido a sua palavra. E a Bíblia diz que nenhuma vírgula da sua palavra cairá. É Ele quem tem mantido. Quando reis e poderosos perseguiam a Bíblia, era Ele quem estava pelejando. Quando grandes, poderosos, milionários não queriam que o povo tivesse Bíblia, Deus lá estava com os seus anônimos, Deus lá estava com os seus servos fiéis. Quando lá Elias estava clamando e dizendo: Deus, toma a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele sentia-se como sendo o último, como sendo o mais santo, como sendo o mais poderoso. Deus disse para ele: Elias, para com essa história, tem mais 7.000 que ainda não se curvaram. Os 7.000 que não se curvaram estão aqui nesta noite me ouvindo. Os 7.000 que não se curvaram diante das lutas, diante dos problemas, estão aqui me ouvindo. E Deus conta com você. Deus conta com você, minha irmã. Deus conta com você, meu irmão. A história vai ser mudada exatamente por homens e mulheres que conhecem a Deus intimamente. Eu encerro dizendo-lhes que Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Lucas, no capítulo 24, 49, ele disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele havia dito em uma outra oportunidade: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os discípulos poderiam ter saído imediatamente para cumprir a missão que Jesus havia lhes dado. O segredo do seu sucesso foi esperar a hora de Deus. Ei, você abençoado que me ouve nesta noite, a hora de Deus para a tua vida vai chegar, mas espere. A hora de Deus se exaltar vai chegar, mas prepare-se. A hora de Deus levantar o teu nome lá no meio da multidão e realmente te engrandecer, ela vai chegar, mas você tem de estar no lugar onde Deus te colocou. Alguns anos atrás, lá em casa, nós tínhamos um livro muito interessante. O nome do livro era Floresça Onde Está Plantado. Tem tanta gente que fica olhando o jardim do vizinho, diz que o jardim do vizinho é mais verde.
irmão, trate de fazer o teu jardim florescer, porque Deus precisa que você floresça onde você está plantado. Quantos de nós que não sabemos o que Deus espera de nós? Quantos de nós que não estamos fora do lugar, mas atrapalhamos que ajudamos? Quantos de nós? Tem pregador que diz: eu não sei por que eu estou dizendo. Eu sei por que eu estou dizendo. Sim, Deus é soberano e Ele quer edificar casas que nesta noite entraram aqui em ruínas. Eu encerro citando-lhes Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada, alguns dias atrás nós falamos, nós não podemos avançar quando Deus nos manda parar. Nós não podemos ficar parados, cometer o erro de ficar na inércia espiritual quando Deus nos manda avançar. A palavra de Deus para estes últimos tempos é que fixe bem as tuas tendas e alargue os teus limites. Quanta gente que precisa que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Quanta gente que precisa que nós realmente abracemos de corpo e alma as promessas de Deus para a nossa vida. E aí nós ficamos nos comparando. E tem aqueles mais privilegiados que se comparam com pessoas que tiveram menos oportunidade do que eles e ficam pensando: oh, como eu sou espiritual, oh, como eu tenho habilidade, oh, como eu sei falar bem. E aí tem aqueles outros que não tiveram tanta oportunidade e ficam se comparando com aqueles outros que aparentemente têm mais habilidade. Você imaginou se o Davi está se comparando com os maninhos dele lá? Ele nunca teria entrado para a história. Meu irmão e minha irmã estão dizendo: Deus não te chamou para você ficar se comparando com ninguém. Ouviu isso? Deus não nos chamou para ficar nos comparando uns com os outros. Davi entrou para a história porque ele estava lá esquecido. Os maninhos dele lá, todo mundo era espossante, eram bonitos meninos lá, mas nenhum deles estava dentro do propósito de Deus. Eram bons soldados, mas não era o propósito de Deus. Você que me ouve nessa noite aqui, você que me ouve nessa noite aqui, Deus pagou um preço muito caro pela tua vida. Deus pagou um preço muito alto para que você estivesse aqui nesta cidade. Quando Deus, há um tempo atrás, decidiu que você estaria aqui nesta cidade, Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele poderia ter descido da cruz, mas Ele escolheu os cravos, Ele escolheu a lança do seu lado, aleluia, para que você hoje fosse abençoado. E o que é que você está disposto a oferecer a Deus nesta noite? Suas habilidades, seus sonhos. Tem tanto crente que não sonha mais. O meu Deus é um Deus que realiza sonhos. Ele é um Deus que dá sonhos e visões. E suas fraquezas, suas lutas e seus anseios. O que é que você tem para colocar no altar de Deus? Elias fez cair fogo do céu. Exatamente. Por quê? Porque o sacrifício foi colocado no altar para ser consumido totalmente. E o sacrifício que Deus nesta noite está pedindo para mim e para você é o nosso eu, é os nossos sonhos, é os nossos conceitos, é os nossos propósitos. Coloque-se no altar de Deus e você vai ver o fogo cair. Eu quero convidar a colocar-se em pé nessa noite, todos aqueles que querem colocar-se no altar de Deus. Todos aqueles que querem colocar-se no altar de Deus. Talvez alguém vai dizer: mas você não sabe nem falar, não tem problema, eu estou no altar de Deus. Talvez alguém diga: mas você não sabe nem cantar, não tem problema, você está no altar de Deus. E quando estamos no altar de Deus, o fogo de Deus, aleluia, o fogo sempre cai. Quando o altar
você vai ver o fogo cair. Quantos nessa noite desejam colocar-se no altar de Deus? Eu desafio você a vir até aqui à frente. Esta é uma das poucas vezes que eu não trouxe um esboço de mensagem. Então eu tenho convicção plena e absoluta de que foi Deus quem mandou eu falar tudo. Hoje à noite, quando eu colocar a cabeça no travesseiro, eu vou dormir tranquilo, porque eu sei, aleluia, eu fui somente uma trombeta e Deus falando através dos meus lábios. Não estamos aqui para brincar de religião, não estamos aqui para ter mais um nome no meio da multidão. Nós estamos aqui para ser uma bênção de Deus. Das promessas de Deus para a tua vida, aqueles talentos e habilidades que estão enterrados, vá correndo desenterrá-los. Corra enquanto há tempo, corra enquanto há tempo. Milhares dependem dos teus dons, milhares dependem das tuas habilidades. Coloque-se que tu colocaste em nosso coração. Reconhecemos, ó Santo Deus, que sem ti nós nada somos. Reconhecemos que sem ti nada podemos. Reconhecemos que somente tu podes exaltar, somente tu podes engrandecer. Reconhecemos que és tu que exalta, que engrandece. Nesse dia de comemoração, ó Pai amado da Bíblia, nós levamos a tua presença, esses teus amados filhos que deram ouvidos à palavra que pregamos. Pedimos que a tua bênção repouse sobre eles, aquela esperança perdida, Pai, aquela visão perdida. Oh, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, nós pedimos que tu estejas restituindo, que tu estejas Deus, vai derramando-se da tua graça e do teu poder, e que o teu Espírito Santo, Deus,